Sobre as previsões que os espíritos faziam comigo. Era algo real? Acontecia de verdade? Vamos lá. A primeira previsão marcante foi quando eu comecei no mundo espiritual. Para quem não sabe, eu fazia faculdade de enfermagem, tá? Eu fiz 4 anos e pouquinho de faculdade de enfermagem. E nisso, o que aconteceu, né? Teve uma hora que eu tava, nessa época, quando eu fazia faculdade, eu era extremamente depressivo. Eu sentia que isso não era pra mim. Eu sentia que a faculdade não era pra mim, nada assim do tipo. E nisso, o que aconteceu, né? Eu começava a ver espíritos e tudo mais. Eu tava numa época muito depressiva comigo, muito depressiva. Nisso, o primeiro espírito que eu me lembro que apareceu foi um Exu. Ele apareceu no meu quarto, era um Exu de capa tudo preta. Era um Exu que apareceu assim pra mim e falou: opa, tô aqui pra ajudar você, tô aqui pra ajudar você. E nisso, como eu era meio que tinha me saído desvinculado recentemente do cristianismo. Nessa época, eu achei, era o demônio, era o capeta. E nisso eu dei um gritão assim: oh, sai daqui, tipo assim, ok. E nisso eu continuava fazendo faculdade. E meu subconsciente, nossa, tô triste, eu quero me. Porque isso aqui não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Ela fala, já tô 4 anos aqui, vou terminar logo de uma vez. Eis o que aconteceu, né? Eis o que aconteceu. Apareceu espíritos no meu quarto dizendo assim: essa faculdade que você está fazendo não é o seu caminho. Não é o seu caminho. A gente vai tirar você daí. A gente vai tirar você daí. Eu falei: não, eu não vou, quero sair, vou continuar aqui, vou aceitar esse destino assim meu. Eu peguei e falei assim para eles. Eles falaram: não, mas não é o seu destino isso aí, não. O seu destino é estudar espiritualidade, falar sobre espiritualidade e seguir o caminho espiritual. A gente vai te tirar daí, queira você ou não, a gente vai te tirar a força, se você não quiser sair. Eu falei: pois bem que tire então, eu quero ver vocês me tirarem. Porque nessa época eu tava me desvinculando do cristianismo. Eu já tinha me desvinculado do cristianismo, só que eu ainda era apegado ao cristianismo por conta de medos e inseguranças, né? Porque eu achava que eram espíritos malignos. Eu falei: tá, vai, então me tira então. Aí o que aconteceu? Eu tava no último ano de faculdade de enfermagem, né? No quarto ano indo pro quinto, né? Que seria basicamente o último. E nisso eu tava fazendo um monte de estágio. Eu lembro que eu fiz estágio no UPA, eu fiz estágio no posto de saúde. Então o que aconteceu? Eu tava nesse estágio de posto de saúde, no postinho de saúde. Eu sempre fui muito educado com as pessoas, muito caridoso, um amorzinho de pessoa. Nossa, eu era muito gentil demais. Nisso que aconteceu, simplesmente o coordenador do curso pegou e falou assim: você está reprovado. As enfermeiras e as técnicas de enfermagem estão falando aqui que você é uma pessoa que fala mal de paciente, você é uma pessoa que dá risada da doença do paciente, fica fazendo um monte de coisa ruim e negativa. Eu nunca fiz isso, nunca fiz isso. Aí, daí eu lembrei. Aí o que aconteceu? Eu peguei e lembrei da espiritualidade me dizendo as coisas. A gente vai te tirar daí a força. Eu lembrei de tudo. Aí, beleza, deu o coordenador do curso. Você está reprovado e só daqui a um tempo você pode fazer. Daí eu falei: vou fechar a faculdade então. Aí ele pegou e meio que ficou surpreso assim: ah, você vai fechar? Vou. Aí eu peguei e fechei a faculdade, né? Eu peguei e fechei a faculdade. Fechei a faculdade e agora, né? Fui lá pegar e arrumei um emprego. Saí da faculdade, já peguei e arrumei um emprego. Nisso, adivinha quem voltou? Os meus guias e mentores pegaram e voltaram e falaram assim: agora você viu, né? Que a gente tava brincando não. Outra coisa, continua aí nesse trabalho aí que a gente vai te mostrar o seu caminho espiritual. Nessa época, eu nunca fazia ideia o que era baralho tarô, o que é leitura tarô. Eu acho que isso foi no ano de. Eu não tenho certeza, acho que foi no ano de 2019 isso. Eu não fazia ideia o que era baralho tarô assim nem nada. E nisso, eu tava ali no Facebook, né? Já tava trabalhando nessa época já. E nisso, eu tava assim, lá no Facebook, né? Aí do nada apareceu assim um homem tirando cartas de tarô. Eu falei: interessante isso, né? Que interessante isso. Aí o que aconteceu? Assim, gostei. E todo dia, era 8 horas da noite, eu jantava assistindo live dele. Então eu falei: nossa, que interessante. Detalhe, lembra que eu falei que a espiritualidade falou: continua trabalhando que a gente vai te mostrar o caminho que você tem que pegar e seguir. É isso que eu peguei assim, legal, daí do nada começou a aparecer. Eu nunca curti páginas de tarô nem nada. E, simplesmente um amigo meu do Facebook compartilhou isso lá, eu vou fazendo live. Legal, gostei disso, de tirar cartas.
E nisso eu jantava assistindo esse menino tirando cartas, né? Eu nem sei se ele tira mais cartas, porque eu quase nem uso mais Facebook, eu só uso pra postar. Eu só uso mais o TikTok, mas enfim, já tenho 5 anos também isso aí. Eu falei, legal, né? Legal. Daí todo dia eu jantava comendo. Eis que aconteceu, né? Eu peguei assim, vou comprar um baralho pra mim estudar. E nisso o que aconteceu, né? Eu comprei um baralho aí de cartas ali pra mim, né? Comprei, acho que vou até pegar ele, calma aí. Foi esse baralho aqui, ó, baralho das bruxas. Ele tá tudo velho, bagaçadinho já, tá vendo? Mas foi o primeiro baralho meu. E nisso eu comprei, né? Eu peguei e comprei. E nisso, quem voltou a aparecer? Meus guias e mentores. Agora você vai estudar isso, estuda isso que a gente vai dar caminho pra você. A gente vai dar caminho pra você. Só que você tem uma longa jornada ainda. Daí eu falei assim, tá bom então. Eu falei assim pra eles, mas quando eu vou começar a trabalhar com isso? Acho que eu quero trabalhar com isso, né? E nisso, não, estuda primeiro, vai estudando coisas. E isso que aconteceu. Daí eu comecei a entrar em vários grupos de Facebook, de magia, de espiritualidade. Eu conheci a primeira tutora minha. Era uma mulher. E nisso ela começou a me ensinar um monte de coisa de magia, de Wicca, essas coisas. Eu falei, poxa, eu tô gostando disso. Eu tô gostando disso. E nisso eu fui estudando, daí eu fui lembrando das minhas projeções astrais que eu fazia, dos espíritos que apareciam. Eu fui entender o que era Exu, o que era Pombagira, o que era divindades, o que era fadas, doentes. Fui ali. Eu falei, poxa, legal isso aí. Essa menina me ensinou um monte de coisa. Daí eu falei, moça, e eu sou muito grata a ela, tá? Eu nem sei por onde ela anda, a gente não conversa mais, mas eu agradeço muito. Nisso ela abriu a minha mente, daí eu comecei a pegar, daí aí tem nos grupos de Facebook um monte de grupo de pirataria de livro, né? Não sei se ele pode falar aqui, se vai derrubar, mas não me importo. Tem um monte de livro em PDF de piratarias em grupos de Facebook, de magia e espiritualidade. Meu sonho, me sentir numa biblioteca virtual lá de pirataria. Eu baixava um monte de livro lá que o pessoal disponibilizava de magia. Eu estudava. Aí nisso eu fui crescendo, estudando aqui de cartas tarô, né? Fui estudando cartas tarô, fui mandado embora desse serviço, depois consegui outro. Enfim, aí nisso conheci a deusa Isis, né? A deusa Isis, tudo que a deusa Isis falava acontecia pra mim, entende? Ela falava, acontecia. E eu comecei a ter muito mais projeção astral de maneira consciente. Então, não vou falar aqui porque vai ficar 7 minutinhos, eu ainda tô no começo da minha história, então vou tentar resumir. E nisso os espíritos falavam, vai acontecer isso, toma cuidado com isso. Enfim, e nisso eu continuava estudando. Eis que eu peguei e senti um chamado. Vou abrir uma página de Facebook para atender espiritual. Depois, faz isso aí, só que não saia do seu... Eu tinha arrumado, fui mandado embora, mas eu arrumei outro serviço. Mas não saia desse emprego aí seu. Continua aí que a gente vai te dar um sinal. E nisso, eu estudando, eu abri uma página de Facebook, comecei a atender o pessoal de graça, assim que eu pegar a experiência. E nisso que aconteceu, a espiritualidade pegou e falou assim, olha, tá quase na hora de você sair e começar a trabalhar com a espiritualidade. A gente vai te dar um sinal bem forte que isso que é para você sair, entende? Detalhe. Aí eu falei, tá bom, um sinal bem forte. Nisso, o que aconteceu? Eu peguei e eu já começava a falar pro pessoal, né? Que eu tinha visões lá na empresa onde eu trabalhava. Aí eu peguei e tive uma visão que aquilo ia pegar fogo, ia pegar tudo fogo assim a empresa. Daí eu fiquei pensando, mas será que foi os espíritos me falando isso? Era um sinal bem forte, né? Era um sinal forte, enfim. Acho que passou cerca de um mês, adivinha, pegou tudo fogo na empresa, pegou tudo fogo na empresa, né? Tudo pegou fogo. Acho que eu já contei esse relato aqui. Aí daí eu falei, meu Deus, então esse era o sinal do universo. Daí o que aconteceu? Eles pegaram e me mandaram embora, por conta que prejudicou muita fábrica lá, mandaram umas pessoas embora, me mandaram embora junto, da espiritualidade falou, pronto, agora é o seu caminho aí, a gente abriu esse caminho para o lado espiritual, você vai ficar um bom tempo aí. Então, eu comecei a trabalhar com a internet, fazendo leituras de cartas para o pessoal. Daí o que aconteceu? A espiritualidade simplesmente vai me dando um caminho. Eles falaram, e já tem 5 anos que eu tô assim, trabalhando aqui. Assim, eles falaram, você vai ficar um certo tempo trabalhando aí. Então, a gente vai te dar caminho e você vai levar a espiritualidade, vai ajudar muitas pessoas através disso. Isso eu tô resumindo a história, senão ficaria uns 30 minutos, assim, tem muita coisa para contar. Mas então, tudo assim foi acontecendo. E nisso que eu peguei muita crença e fé nos meus guias e nos meus mentores. Um beijão, fica com Deus. Quem quiser consultar no particular, atendimento no perfil, segue o perfil aí que o vídeo tá acabando.